1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, vai dizer bem assim: Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez esse é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas pouco explorado, o que é de surpreender. Hoje eu gostaria de falar com você na nossa série O que está escrito, o nosso primeiro vídeo de 2026, falar um pouco sobre as amizades, o quanto elas podem influenciar a nossa vida, seja de forma boa ou ruim, e de forma direta ou indireta. Olá, queridos! Graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar abençoando vocês com uma mensagem. Sejam bem-vindos à nossa primeira mensagem de 2026 da nossa série O que está escrito? A série onde eu te dou um ensinamento prático com base na palavra do Senhor para a sua vida cotidiana, para a sua vida diária. Eu acredito que a Bíblia, ela é, além de ser o nosso manual de fé, ela também é o manual da felicidade. E ele está disponível para aqueles que pegam os princípios que estão nesse livro e praticam, colocam em prática. Então eu gostaria de falar sobre amizade com base nesse livro, porque ele sendo a palavra do Senhor, nós podemos entender o propósito original e certeiro para amizades e boas companhias. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema, porque eu consigo olhar para trás e consigo olhar hoje em dia para a minha vida e eu consigo perceber que eu só cheguei aonde eu cheguei, porque eu tive boas amizades, pessoas que realmente são boas companhias, pessoas que Deus colocou na minha vida para poder me levar para um lugar de maior excelência, um lugar onde eu mesmo não conseguia enxergar. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas das amizades, que nós podemos realmente chegar a lugares muito maiores do que sozinhos. É aquilo, já diz um provérbio, agora eu não posso dizer se ele está na Bíblia ou se ele é dito popular, mas existe um provérbio que diz bem assim: uma pessoa sozinha, ela até pode ser mais rápida, mas nem sempre ela vai chegar mais longe do que duas pessoas juntas. Isso é uma verdade. Há um provérbio, e agora sim está na Bíblia, que quando está frio, se forem dois, um pode aquecer o outro. E é verdade. As pessoas, elas estão tão feridas no mundo de hoje que falar sobre amizade acaba que é um pouco difícil, porque às vezes as pessoas se fecham, sabe? E eu posso compreender, porque realmente é difícil você ter e querer ter amizades saudáveis quando você já foi ferido, quando você colocou expectativas nas pessoas e elas te decepcionaram. Mas eu quero te lembrar de uma coisa hoje, que Deus, ele criou pessoas justamente para poder te abençoar e para poder estarem com você na sua caminhada. Eu quero te lembrar o propósito original de Deus para as nossas amizades e te dar esperança, porque ainda assim, ainda no mundo de hoje, existem pessoas que buscam ser parecidas com Cristo, ou seja, são excelentes amizades. Basta você procurar. Basta você se permitir ser encontrado, porque muitas vezes as pessoas já bateram até na sua porta. Só que por você estar ferido, você criou uma armadura, uma couraça tão espessa que é difícil alguém entrar. E eu não te julgo por isso, porque só quem sabe a dor que você passou é você e Deus. Mas não desista de pessoas. Jesus também foi traído. A Bíblia vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os seus o crucificaram, inclusive. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus está disponível para todos nós ainda. Por mais que o amor de muitos esteja se esfriando, esse é um vídeo daqueles onde eu tento trazer para você justamente um pouco dessa porção que Deus ele tem derramado do amor dele na minha vida. Eu quero tentar te trazer para mais perto de Deus. E para isso, você precisa perceber também que você precisa de ter amizades e também precisa de ser uma boa amizade para as pessoas que estão à sua volta. Então, para que a gente possa começar, hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Tipo, vocês devem ter percebido que o formato está um pouco diferente e tal, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a série O que está escrito, ela tem como propósito original ser uma série onde eu exponho mais a Bíblia, com princípios práticos, sim, mas onde eu não faço guião.
Mas por ser o primeiro vídeo do ano, eu acredito que Deus ele me tocou para poder fazer um pouco diferente hoje. Então sim, eu tenho uma guia, eu tenho, digamos que alguns pontos, alguns tópicos que eu quero destacar com vocês, até para poder ajudar a mensagem a ficar um pouco mais dinâmica, mas eu nem sempre pretendo fazer assim. Eu não posso prometer para vocês que sempre vai ser assim. Mas uma coisa que eu posso prometer para vocês, eu dou a minha palavra é que eu sempre vou me esforçar para poder te entregar aquilo que está escrito na palavra, seja com guião ou não. Eu vou sempre te dar uma mensagem que sempre vou buscar ser inspirada por Deus. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não a minha opinião pessoal, mas sim aquilo que de fato está escrito na palavra. Porque aquilo que está escrito na palavra é o que realmente muda vidas. E é por isso que, inclusive, esse conteúdo é gratuito. Porque a Bíblia vai dizer, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Se esse conteúdo tem valor ou não, me diz você, quando você começar a colocar em prática. Se você colocar em prática e você não vê nenhum resultado, tudo bem. Mas se você quiser realmente experimentar isso e viver na prática a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras ela é morta. Então, se você quer colocar sua fé em prática, se você experimentar, eu tenho certeza, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus não volta vazia. E se essa palavra é do Senhor, eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia. Você pelo menos vai pensar um pouco e eu acredito que você vai ter uma vida muito mais leve nessa terra enquanto nós esperamos o nosso Senhor Jesus, sendo um instrumento, inclusive, de bênção na vida das pessoas. Caramba, já se passaram 6 minutos, vamos lá. Porque são muitos tópicos, porém, pouco tempo. Porque até então o propósito dessa série era ser uma série mais curta. Mas eu já adianto para vocês, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque é um assunto mais profundo e que exige um pouco mais de atenção. Então, se você quiser, vai fazendo alguma coisa enquanto você está vendo essa série, sabe? Você pode fazer as suas tarefas, por exemplo, de casa, não sei. Eu, às vezes, coloco alguns vídeos de pregações e eu fico, às vezes eu estou no trabalho e faço isso, entende? Então, eu posso te garantir uma coisa, não vai te atrapalhar, comece a escutar e depois, se você puder, veja com calma, tudo bem? Então, vamos lá? O primeiro versículo que a gente leu está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ele exorta muito a igreja de Corinto sobre o amor e sobre estar firme na palavra do Senhor. E uma das coisas que é essencial para a vida cristã, se nós queremos ser imitadores de Cristo, é andar com boas companhias. E justamente se afastar das más companhias. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes, nas próprias palavras do apóstolo Paulo. Só que antes de explicar como isso funciona na prática, para poder te explicar isso na realidade, eu tenho que te explicar um pouco sobre como funciona o ser humano, sobre os nossos processos de aprendizagem, inclusive. Eu já aviso uma coisa, eu não sou psicólogo, eu não sou um apaixonado por psicologia, mas eu tenho uma amiga, lá está, uma boa companhia, que ela é extremamente apaixonada por psicologia e por tudo que diz respeito ao comportamento humano. E por andar com ela, eu aprendi algumas coisinhas. Eu espero não estar errando naquilo que eu vou falar agora. Ela pode me corrigir depois. Mas vamos começar pelos processos de aprendizagem. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que o ser humano, ele aprende se moldando. Ele aprende por modelagem. Tanto eu quanto você, todos nós passamos por isso. E uma coisa que a gente pode ver, uma fase que a gente pode ver bem isso, é na infância. Por exemplo, uma criança ela aprende a falar, ela aprende porque ela está vendo e está ouvindo pessoas ao seu redor. Tanto que ela não fala o idioma que ela quer, ela fala o idioma que as pessoas ao seu redor acabam falando. Porque, por exemplo, há casos de crianças, vamos supor, brasileiras, que nasceram aqui no Brasil, mas foram, por exemplo, para os Estados Unidos, ainda muito bebês, ainda muito pequenos. E lá, por estarem nos Estados Unidos, acabaram aprendendo a falar inglês, apesar de serem brasileiras. Ou seja, acabaram que ficaram com o idioma onde estavam, ao invés de terem um idioma nativo do seu país de origem. Ou seja, nós não falamos, de certa forma, aquilo que queremos, nós falamos aquilo que nós aprendemos com as pessoas que estão à nossa volta. Então, entendendo isso, eu quero também citar outro exemplo. Você já percebeu que uma criança ela aprende muito mais com exemplo do que com as suas palavras?
Para pensar. Quantas vezes você, pai, você, mãe, ou você que está me assistindo, você já deu uma orientação para uma criança, você já até chamou a atenção, como a gente costuma dizer, de uma criança para falar para ela, por exemplo, não fazer tal coisa. E ela foi lá e fez na mesma. Mas você já parou para perceber que se você desse o exemplo, ela acaba que te entende melhor e ela acaba fazendo muito mais facilmente? Você já parou para perceber isso? Que crianças, elas são imitadoras? Que elas procuram aprender com aquilo que está ao seu redor? A pergunta que eu te faço é, por que elas fazem isso? Porque elas estão numa fase de aprendizado. Elas estão numa fase onde elas estão desenvolvendo a sua identidade. E isso é uma das coisas que nós vamos abordar mais à frente. A pergunta que eu te faço é, será que isso acaba só na infância? Será que nós paramos de aprender depois da vida adulta? Não. A ciência já nos explica que o ser humano, ele cresce, ele nasce aprendendo e ele morre aprendendo também. Então, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a gente não para de aprender na nossa vida adulta. E por consequência, a gente também não para de ser influenciado. E é por isso que nós temos que ter atenção com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, seja para coisas boas ou para coisas más, elas acabam por ser permissões. Como assim permissões? Você deve estar se perguntando. Calma, eu vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo prático para você conseguir entender isso. Por acaso você já nunca teve que lidar com uma pessoa, você não conheceu o caso de uma pessoa que sempre tenta justificar os seus próprios erros com os erros dos outros? Por acaso você já não ouviu uma pessoa tipo assim, ela tá sendo chamada a atenção, mas aí ela começa a falar, mas também fulano faz isso, aquela outra pessoa também faz isso, e ninguém faz nada, só reclamam de mim. Lá está, isso é uma tendência do ser humano. E talvez você não faça isso, você seja uma pessoa que assume mais a responsabilidade, só que uma coisa que, se a gente for muito sincero com nós próprios, a gente vai perceber que sempre teve algum momento na nossa vida que a gente estava nessa posição de ser repreendido e a gente começou a pensar, nossa, mas tal pessoa também faz isso, meu irmão faz isso, aquele meu colega faz isso e nada acontece com ele. Seja sincero com você mesmo. Isso nunca aconteceu com você? Isso é uma herança que vem da queda do ser humano. Porque colocar a culpa dos seus erros ou tentar justificar os seus erros é uma atitude do pecado. E como eu tenho explicado ao longo aqui do tempo aqui no canal, eu expliquei isso inclusive na mensagem, esse foi o tema da minha mensagem de Ano Novo, sobre nós termos um alvo mais alto, um padrão elevado. E esse padrão é Cristo. E nesse vídeo eu expliquei que o pecado significa errar o alvo. E errar o alvo significa você não ser imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele é justamente isso. E quando nós estamos culpando as pessoas pelos nossos erros, será que já nós não estamos pecando? Para pensar comigo. Quando você está pecando e quando você está errando e você tenta justificar os seus erros com os erros dos outros, isso prova que o seu padrão não tem sido Cristo, tem sido aquela pessoa. O seu padrão está baixo. É por isso que talvez os seus resultados eles estejam tão medianos, talvez como pessoa, talvez como cristão. E lá está. Se nós formos olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vamos perceber que Deus ele fez o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou homem e mulher. A sua imagem, Deus os criou. Então, nós podemos entender a partir daí que nós fomos feitos para ser parecidos com Deus, semelhantes a Deus. E quando nós estamos pecando, é justamente isso que acontece. Nós estamos sendo diferentes, escolhendo ser diferentes de Deus e de quem Ele representa. E isso acontece quando nós estamos justificando os nossos erros. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, e se eu não me engano, no versículo 12, nós vamos perceber a primeira vez que um ser humano faz isso. Adão, ele culpa a sua mulher diante de Deus, quando Deus ele vai questionar Adão do porquê que ele comeu o fruto que Deus ordenou para ele não comer. É a primeira vez na história dos seres humanos onde nós vamos ver um outro ser humano culpando outro. Aliás, isso ficou muito confuso, É a primeira vez na história onde nós vamos ver uma pessoa culpando outra pessoa
pelos seus próprios erros, tentando justificar seus erros com os erros de outra pessoa. É a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 12, onde nós vemos Adão fazendo isso. Parando para pensar nisso, além disso ser pecado, isso também mostra uma fragilidade na nossa identidade. É muito difícil você ver uma pessoa que tem uma identidade pessoal forte, firme, ela tentando justificar seus erros, ao invés de se responsabilizar. Lá está. Culpados são aquelas pessoas que não têm uma identidade própria firmada. Isso prova que amizades, como eu já falei no início, amizades são permissões. Se você entendeu agora, com o exemplo que eu te dei, como as amizades podem ser permissões, agora uma pergunta importante de se fazer é: o que determina o quanto uma pessoa ela pode me influenciar ou não? O que determina o quanto uma amizade ou uma companhia ela pode influenciar a minha vida ou não? E como eu te expliquei, se a gente for olhar na ótica de Gênesis, do plano perfeito de Deus, nós vamos perceber que a medida que as pessoas podem nos influenciar é a medida que a gente entende a nossa identidade. À medida que a gente tem uma clareza sobre quem nós somos em Cristo, dificilmente a gente vai usar das nossas companhias. As nossas companhias elas vão ter o poder de nos influenciar para, por exemplo, coisas negativas. Nós vamos buscar a Cristo, nós vamos buscar ser parecido com Ele, porque a nossa essência, a nossa verdadeira identidade está escondida nele. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pecamos, assim também nós nos afastamos da nossa identidade. E é por isso que a gente acaba errando. É por isso que as amizades acabam se tornando motivo de fracasso na nossa vida, motivo de nos levar para um caminho que a gente talvez não gostaria de estar. É por isso que muitas vezes a gente inclusive foi ferido, porque a gente não tinha uma clareza sobre a nossa identidade. Porque se a gente tivesse, provavelmente a nossa expectativa não estaria naquela pessoa e nem em nós próprios, porque nós falhamos como pessoas. Só que a nossa expectativa estaria naquele que nunca falha, que é o nosso Deus. E entendendo isso, agora eu quero te explicar o seguinte: qual que é o propósito de uma amizade? Se a gente for entender da forma da perfeição de Deus, qual que é o propósito original de uma amizade? Se a gente for entender, se a gente quer entender isso, a gente tem que ir para Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E por quê? Porque ali vai ser o primeiro tipo de relacionamento entre duas pessoas, entre dois seres humanos, que aconteceu na história da humanidade. E a partir desse relacionamento, a gente pode entender a dinâmica que Deus ele estabeleceu para que a gente possa estabelecer, inclusive, as nossas amizades. Se a gente for utilizar esse critério, que agora eu vou te ensinar, com base na palavra de Deus, você pode ter certeza que as suas amizades agora vão ser para te levar para cima e não para o buraco. Pode ter certeza disso. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui é o seguinte: que Deus ele percebeu que o homem estava só. Então, a partir do versículo 18, olha só o que ele vai fazer. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, e assim foi. E todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Grave isso. O homem, ele deu nome a todas as espécies viventes, todo o tipo de animal. Mas naquela época, por ele ser o único ser humano, ele não encontrou ninguém que o auxiliasse e o correspondesse. Isso é muito importante, grave isso. Então, versículo 21. O Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando-a no lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. E disse então o homem: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, em outras traduções, varoa,
porque do homem foi tirado, ou porque do varão foi tirado. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, qual que é o propósito que Deus ele estabeleceu para uma amizade? A primeira coisa que é importante a gente perceber aqui é que Deus, ele não cria nada incompleto. E isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar aqui hoje, inclusive para a dinâmica de relacionamento com homem e mulher. Pare para pensar nisso. Muitas vezes nós temos o equívoco de pensar, caramba, aquela pessoa vai vir para me completar. E a gente tem a tendência a buscar uma pessoa que é parecida conosco. Mas a gente percebe com a criação da mulher que Deus, ele vê que o homem está só, porém Deus cria alguém que o possa auxiliar. E ele cria alguém que é diferente do homem, apesar de ser semelhante. Então, pare para pensar nisso. Deus, para o primeiro relacionamento que ele vai criar, ele cria uma pessoa parecida com a outra pessoa que ele havia criado primeiro. Porém, apesar dela ser parecida, ela não é igual. O que isso significa? Que Deus ele estabeleceu as amizades, os relacionamentos, não para nos completar, porque o ser humano não era incompleto. Você não está incompleto. Você, por exemplo, quando você não tem uma pessoa, como é que você é chamado? Solteiro. Aí, nessa palavra, tem um inteiro, ou seja, você não está só. Você é completo sim, quem te completa é Deus, não é outra pessoa. E Deus, quando ele cria uma pessoa que é igual, porém diferente ao ser humano, com as suas próprias características, porém capaz de corresponder ao ser humano e o auxiliar, o que Deus está fazendo aqui? Ele está nos ensinando que relacionamentos não são para completar, relacionamentos são para somar com propósito e compartilhar. Grave isso. Um relacionamento não serve para completar. Relacionamentos, amizades, seja que tipo de relacionamento for, serve para somar. Relacionamentos com base na palavra do Senhor foram feitos para somar. Por exemplo, quando eu casar, a minha mulher, ela não vai trazer aquilo que me sobra, ela vai trazer aquilo que eu não tenho, aquilo que me falta. Entende isso? Eu sou completo em Cristo, eu sou completo em Deus. Porém, a minha mulher, ela vai ter características diferentes da minha, graças a Deus. E com isso, eu posso perceber que ela não vai ser igual a mim. Porque se eu tenho uma mulher que é igual a mim, então na realidade eu continuo sozinho, porque eu estou sobrando. Ela vai trazer aquilo que me sobra, porque ela vai ter exatamente as mesmas características que eu. E a proposta de Deus com relacionamentos, seja qual for, com base no primeiro que ele cria, não tem a ver com isso. Não tem a ver com trazer duas pessoas que são iguais. Sim, pessoas semelhantes, pessoas parecidas, porém com características diferentes com base em um propósito. Perceba isso. Antes da mulher estar no jardim, Deus já havia encarregado o homem dele ser o cuidador do jardim, ou seja, o homem tinha um propósito. Então Deus ele cria a mulher, e essa mulher ela é chamada de auxiliadora, ajudadora em outras traduções, ou seja, uma amizade, um relacionamento ou companhias, elas são feitas, elas devem ser estabelecidas com base na palavra de Deus com os seguintes critérios. Grave isso para suas próximas amizades. Propósito, somar e compartilhar. Deus ele é amor. E como Deus ele é o amor, ele cria o ser humano também com a capacidade de amar. Ele cria o ser humano para amar. E a partir do momento que Deus ele cria o ser humano para amar e o amor está em compartilhar, Deus ele cria um ser humano com um propósito e com esse propósito ele cria outro ser humano para poder viver também esse propósito junto com ele, só que com as suas características diferentes para poder ajudar. E também com isso ele cria o ser humano com esse propósito, os dois sendo diferentes, com a capacidade dos dois se auxiliarem e crescerem nessa missão juntos, e aí tem a partilha. A vida foi feita para que nós possamos ter amizades assim. Deus ele estabelece propósitos assim. Você pode ter certeza disso. Deus ele é amor, ele não é egoísta. Você pode ir de Gênesis a Apocalipse. Todos os planos do Senhor não têm a ver apenas com beneficiar um. Tem a ver com beneficiar o todo.
todas as pessoas. A vontade de Deus é que nenhum ser humano pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Essa é a vontade do Senhor. Entende isso? Então, com base nessa explicação, agora que você entende que as amizades, elas foram feitas para serem com base num propósito, em somar e em compartilhar, nós também agora temos que voltar num ponto que é triste, que é a queda do ser humano. Como eu expliquei anteriormente, depois no capítulo 3 de Gênesis, após Deus ele ter criado e o mundo era perfeito, ele cria o ser humano, dá uma auxiliadora para ele, agora os dois estão juntos para poder viverem esse propósito de Deus, estão juntos com Deus. Então, infelizmente, acaba que o ser humano ele erra. E a primeira vez que nós vamos ver um ser humano julgando, colocando a culpa do seu erro em outro ser humano, como eu já referi, é em Gênesis capítulo 3, versículo 12, onde nós vemos que o homem coloca a culpa na mulher pelos seus próprios erros. E isso é apenas uma herança da queda, como eu já referi anteriormente. Agora você deve compreender isso melhor. Amizades, companhias, são permissões, porque esse processo que acontece em Gênesis é um processo que serve para expor algo que está dentro de mim e está dentro de você. Algo que acontece inconsciente, que é quando nós vemos uma pessoa errando, infelizmente, se ela está num nível, num grau de muita intimidade conosco ou de proximidade, se essa pessoa ela frequentemente está na nossa vida, a gente encontra motivos para errar com o erro dessa pessoa. É um processo que acaba acontecendo inconscientemente. A gente acaba se questionando, caramba, mas essa pessoa também erra, também faz isso, por que eu não posso fazer também? Acaba que normaliza. Esse, inclusive, é o perigo das más companhias. É por isso que o apóstolo Paulo adverte aos coríntios: cuidado com as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Qual que é o perigo das más companhias? Você achar que é certo você fazer aquilo que é errado. Talvez tenha ficado confuso, mas eu vou repetir de uma forma mais pausada para você poder entender. O problema e o perigo das más companhias é você achar que é certo fazer o errado porque você vê outra pessoa também fazendo aquilo que é errado. É um processo que acontece inconsciente, a gente acaba vendo aquilo e para aquela pessoa estar no nosso ciclo pessoal, acaba que aquilo normaliza na nossa mente. Esse é o problema do pecado, ele ser normalizado. E por consequência, quando você peca, quando você se afasta de Deus, a primeira consequência do pecado é te afastar de Deus. E depois te afastar das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque quando você se afasta de Deus, você se afasta de quem você é, da sua identidade pessoal. E quando você se afasta de quem você é, aí você fica à deriva, à mercê de ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. E quando você é influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor, você corre grande risco de estar ainda mais longe de Deus. Mas tudo isso começa na sua decisão de se afastar de Deus. E, por consequência, se afastar da sua verdadeira identidade. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas acabaram dando errado por causa das más companhias. E nessa mensagem eu quero muito rapidamente te dar 2 exemplos de vidas de pessoas que tinham tudo para dar certo, como eu e você, mas acabaram dando errado porque estavam com pessoas erradas. Com pessoas que, eu não vou falar pessoas que eram pessoas más, não, mas com pessoas que têm um caráter humano, pessoas que são falhas, pessoas que, infelizmente, nesse caso, eram más companhias. O primeiro caso que eu quero destacar aqui é o caso de Sansão. Sansão, ele era um homem que tinha tudo, literalmente tudo para dar certo. Sabe aquela pessoa que você olha e pensa, caramba, essa pessoa tem potencial, ela tem tudo para dar certo, mas ela escolhe dar errado? Pois é, esse é Sansão. E Sansão, literalmente, ele não tinha desculpa, ele tinha tudo para dar certo. Sansão nasceu tendo chamado profético, ou seja, destino. Sansão tinha pai e mãe os orientando. Sansão tinha título importante, uma coisa que todo ser humano adora. Todo ser humano gosta de ter um destaque, procura de alguma forma se destacar. É uma necessidade humana que alguns manifestam de uma forma mais humilde, outros, infelizmente, de uma forma mais pretensiosa, mais orgulhosa, mas fato é, todo ser humano quer algum destaque, e Sansão tinha isso. E Sansão também tinha dom, ele tinha uma habilidade que só ele tinha. Ou seja, Sansão tinha destino,
chamado profético, tinha família estruturada, tinha um título importante em Israel, tinha o título mais importante da época, que era juiz de Israel, e Sansão também tinha um dom especial. Porém, a ruína de Sansão começa quando ele começa a se deitar em seus prazeres, a se deleitar em seus prazeres. Quando eu quero começa na vida de Sansão, aí começa o problema dele, porque ele começa a rejeitar as pessoas e a Deus. Porque Deus ele coloca na sua vida sempre pessoas para poder te orientar. E é por isso que você precisa de ter amizades. É por isso que você precisa de ter pessoas que estão alinhadas com Deus. Porque elas estão lá justamente colocadas por Deus para poder te ajudar a viver o seu propósito. E com Sansão não foi diferente. Ele tinha seus pais. E os pais dele orientam a Sansão para ele não fazer algo errado. Que no caso foi tomar como mulher uma estrangeira. Sansão ele escolhe tomar uma mulher estrangeira como sua mulher. E a partir daí começa a ruína de Sansão. Porque, qual é o problema? É só porque ela é diferente? Não, porque essa mulher na realidade, ela era do povo inimigo do Senhor. E a partir daí, começa que Sansão ele entra numa armadilha. E por causa de que Sansão ele despreza Deus, Deus também acaba se afastando de Sansão. E essa mulher que Sansão escolheu para a vida dele, essa má companhia, acaba sendo a ruína dele, porque ela acaba entregando Sansão de bandeja para os seus inimigos. Mas sabe o que é mais assustador? É que as más companhias, elas vêm sorrateiramente, e elas te afastam de Deus de mansinho. O pecado não vem te dando um susto, porque senão você percebe, ele vem aos poucos, ele vem sendo normalizado, e esse é o problema das más companhias. Elas normalizam, e você não percebe. E Sansão já estava tão distante de Deus que ele nem percebe. E ele, num dia comum, a Bíblia vai dizer, ele se levanta para ir contra os filisteus, contra o povo que era contra o Senhor. Ele se levanta para lutar e para se vingar dos filisteus. Só que agora, já estando sem a presença de Deus, já estando sem o seu dom, Sansão ele não percebe que ele se afastou de Deus, porque ele caiu numa armadilha. Então ele se levanta, normalmente, como se fosse vencer os filisteus, como sempre aconteceu até ali. Só que dessa vez é diferente. Sansão ele começa a entrar num processo de zombaria. O juiz de Israel vira bobo da corte. Ele fica humilhado, termina humilhado. Tinha tudo para dar certo e acaba terminando dando errado. Só que mesmo terminando de uma maneira trágica, humilhante, Sansão, mesmo assim, ele cumpre seu propósito, porque Deus é misericordioso. Mas lá está, você quer ter o fim de Sansão? Eu tenho certeza que não, porque você não precisa ter, você só precisa andar com as pessoas corretas. Pena que isso também não foi o que aconteceu na vida de um dos filhos do grande rei Davi. Quem não conhece o rei Davi? E nós vamos falar dele mais à frente. Mas o rei Davi, ele teve 2 filhos, teve mais na realidade. Mas eu quero destacar a história de um dos seus filhos, e por consequência falar um pouco do outro filho também. E esse primeiro filho, o primogênito do rei Davi, Aminon, era mais uma daquelas pessoas que tinha tudo para dar certo. Era uma pessoa que, pronto por ser filho do rei e por ser o primogênito, iria reinar no lugar de seu pai, provavelmente, se o curso natural seguisse. Só que a Bíblia vai dizer que Aminon, ele tinha um desejo perverso no seu coração. E todos nós temos um desejo assim. Não igual, mas sempre todos nós temos um desejo obscuro, que talvez nós não teríamos coragem de falar para uma pessoa que está do nosso lado. E o desejo perverso de Aminon era ter a sua irmã como sua mulher, de ter um relacionamento com a sua própria irmã. Só que a Bíblia vai dizer que, por não ver esse plano sendo possível de se colocar em prática, Aminon ele começa a ficar doente. E então um dos falsos amigos dele, uma das pessoas que estavam lá infiltradas como amigo dele, o seu primo Jonadab, uma pessoa que inclusive a Bíblia descreve como uma pessoa sagaz, ou seja, uma pessoa capaz de fazer um laço, de fazer uma armadilha, acaba dando um conselho para Aminon. E esse conselho torna possível aquilo que aos olhos do próprio Aminon não era possível de se fazer. Então, Aminon, seguindo esse conselho de Jonadab, acaba violentando a sua própria irmã. E o fim da história de Aminon é ele sendo morto pelo seu irmão Absalão, por causa que ele fica indignado pelaquilo que aconteceu com Tamar.
Mas aí eu te pergunto, onde é que estava depois na história Jonadab? Jonadab desaparece da história depois que Aminon é morto. E Absalão também não tem um futuro muito diferente do que o de Aminon, porque também andava com um conselheiro maligno, andava com um homem que era perverso, que tinha lábios que, inclusive, a Bíblia vai descrever que quando ele falava, parecia que era o próprio Deus falando, só que acaba se tornando um homem amargurado. E esse homem amargurado acaba se encontrando com um homem de coração perverso, um coração orgulhoso, que é Absalão, e então os dois acabam tentando usurpar o trono do rei Davi. O filho tenta tomar o reinado do pai, só que ele acaba sendo morto por causa de um dos valentes de Davi. Trágico a história dos filhos do rei Davi, desses dois filhos, e tudo isso aconteceu. Esses homens tinham tudo para dar certo, mas tudo isso aconteceu porque eles escolheram estar em volta de companhias ruins. Diferente, por exemplo, de Davi, seu pai, que mais à frente eu vou dar um destaque sobre uma amizade boa. Agora, uma coisa que é importante você pensar e você refletir nesse ponto que nós chegamos aqui desse vídeo, é que talvez você olhando agora, você comece a pensar, caramba, realmente eu tenho razão de me fechar, amizades não servem pra nada, pessoas realmente podem me ferir. E calma, não é por aí. Realmente, as más companhias, elas têm o poder de te levar para a ruína. Porém, a Bíblia também vai dizer, em Provérbios 27, 17, o seguinte. A Bíblia vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa versão é a versão da NVI, a versão que eu tenho na minha Bíblia. Mas eu anotei uma versão que eu gosto mais, que é a seguinte. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. E isso é uma verdade. Se as más companhias são permissões para nos fazer errar, as amizades são inspirações para nos fazer acertar. Por acaso você nunca teve um amigo? Talvez você nunca tenha tido, talvez seja por isso que você está fechado, talvez por isso que você esteja receoso em fazer amigos. Mas eu posso te dizer uma coisa, não tem nada melhor do que você ter um amigo que é inspirador, sabe? Você já conheceu uma pessoa que tem um estilo de vida tão, sabe, como é que eu posso dizer? Realmente um estilo de vida admirável, uma pessoa tão excelente? Eu tenho amigos assim. E eu acredito que eu só estou no lugar onde eu estou porque Deus ele colocou pessoas assim. Porque se eu não visse pessoas que despertassem em mim essa vontade de caramba, eu posso mais, porque lá está, não é de uma forma de inveja, não, é pela inspiração, pelo bom exemplo que essa pessoa dá, sabe? Se eu não tivesse pessoas assim na minha vida, eu não teria buscado crescer, eu estaria estagnado no mesmo lugar. E Deus coloca pessoas assim para que nós possamos avançar segundo o propósito que Ele estabeleceu. É esse tipo de amizade que nós precisamos ser para as pessoas. É esse tipo de amizade que nós precisamos ter. Mas sabe, essas amizades na minha vida, elas não surgiram do nada. Sabe onde, como e quando isso começou na minha vida, essas amizades? Quando eu comecei a viver o meu propósito, quando eu comecei a buscar descobrir quem eu era em Cristo, e quando depois de começar a descobrir, eu comecei a me aprofundar na minha identidade e no chamado que Deus me deu para poder ajudar as pessoas. Foi aí que esses bons amigos começaram a aparecer, porque antes, sendo bem sincero, eu não tinha amizades profundas, tão, sabe, inspiradoras como eu tenho hoje em dia. E eu sou tão grato a Deus por isso. Só que isso só começou a surgir quando essas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a viver o propósito de Deus na minha vida, mesmo sem saber. Depois que eu percebi, eu comecei a me aprofundar em quem eu sou em Cristo. E a partir daí eu comecei a investir no meu chamado. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter novas amizades. Amizades que começaram a me levar para um novo patamar. E olhando para a Bíblia, nós vamos perceber que não é diferente. Sabe, se tem uma amizade que é referência na Bíblia, que eu não poderia deixar de destacar aqui, e que eu vou falar muito rapidamente, porque a hora já está avançada, é a amizade de Jonatas e Davi. Pensa numa amizade linda, uma amizade admirável, uma amizade onde nós podemos ver tudo ali, um exemplo de lealdade. Antes de chegarmos nessa amizade, eu preciso te explicar quem é o rei Davi e quem é Jonatas, né, para que você possa compreender. Eu acho difícil você, sendo cristão, você não conhecer, mas eu quero mesmo assim contextualizar para aqueles que talvez não conhecem, não tenham contato com a história.
mas eu vou explicar de uma forma bem simples. Jonatas, ele era o filho do primeiro rei de Israel, do grande rei Saul. Porém, a gente sabe que o rei Saul, ele se afasta de Deus, e Deus acaba rejeitando o rei Saul. Mas, se em contrapartida nós temos Jonatas, que era o filho do rei, que deveria reinar no lugar de seu pai, em contrapartida nós temos o rei Davi, um pastorzinho de ovelhas simples, que vivia pastoreando as ovelhas de seu pai, um menino que cresceu provavelmente com dificuldades no quesito emocional, porque os seus irmãos tinham inimizade com ele, e ele desde muito novo provavelmente teve que enfrentar com a solidão, um gigante que muitos de nós tentamos fugir. Só que nesse silêncio, Davi ele descobriu algo maravilhoso, a presença do Senhor. Ele descobriu o valor de Deus, de quem é Deus. E antes de Davi ele ter a amizade de Jonatas, Davi ele descobriu a melhor amizade que ele poderia ter, que é a amizade do Deus vivo. E em contrapartida, se nós temos um rei que está seguindo pelos seus próprios caminhos e está rejeitando Deus, nós temos um homem que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus, um menino, ainda pastor de ovelhas, mas que se tornaria um grande rei. A história vai contar que o profeta Samuel, o profeta da época, unge Davi, ou seja, separa ele para uma missão especial, para ele ser rei. E a história continua contando que Davi, ele continua pastoreando as ovelhas de seu pai, só que chega em determinado ponto, Saul ele começa a ser atormentado por um espírito maligno, por ele ter se afastado de Deus. E então, alguns sugerem que o rei Saul ele traga um arpista, uma pessoa que saiba tocar uma música que acalme o espírito do rei. E essa pessoa é Davi, porque Davi ele sabia tocar harpa, e inclusive muito bem, porque a gente pode ver em Salmos, e Davi ele era um compositor, ele cantava muitos hinos para Deus. E então, Davi ele toca para o rei Saul, o rei Saul ele fica aliviado naquele momento, e passado um tempo, a Bíblia conta que o rei Saul ele tem que enfrentar uma guerra. E essa guerra é contra os filisteus. E os filisteus, diferente de todas as outras vezes, eles apresentam um novo desafio. Um gigante, um homem que aproximadamente a Bíblia vai dizer que tem 3 metros de altura. Com armadura, com lança, com escudo, um tanque, se nós formos olhar para a época. E então Davi, um menino simples, ele acaba obedecendo a ordem de seu pai, que era de levar comida para seus irmãos que estavam na guerra. Davi ainda não estava na guerra, então Davi ainda não guerreava para Israel ainda nessa época, só que os seus irmãos já estavam. Então o pai dele pede para que ele possa levar comida para os seus irmãos. E Davi, obedecendo seu pai, ele vai, sem saber, rumo ao seu destino. E quando ele chega e vê o exército do Deus vivo sendo afrontado pelo gigante Golias, Saul sem reação, os seus valentes sem reação, então Davi ele fica indignado com aquela cena. E então, por ele amar a Deus, a Bíblia vai dizer que Davi ele se propõe a lutar contra o gigante, um menino. E então, esse menino ele pega uma pedra, ele pega uma funda, e ele vai contra o gigante. O gigante zomba de Davi, só que Davi ele fala o seguinte: você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Deus dos exércitos, em nome do Deus vivo. E então Deus vê isso e Davi ele taca uma pedra e acerta na testa de Golias. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que quem mata o gigante é Deus, porque o gigante, ao contrário, o que desafia as leis da física, ele acaba levando uma pedrada na cabeça, ele não cai para trás, ele cai para frente. Isso prova que quem matou o gigante não foi Davi, foi Deus. E a partir depois dessa cena, Davi ele começa a ser admirado, e então a amizade de Jonatas e Davi começa a surgir. E eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5, onde nós vamos ver a amizade de Jonatas e Davi. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido
e deu a Davi e a sua túnica, e até a sua espada, seu arco. A Bíblia vai dizer que tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com habilidade, e Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros do rei Saul. E é só até aqui. Olha só que maravilhoso. A Bíblia vai dizer que o espírito de Jonatas e Davi naquele dia se ligou de uma forma profunda, e significa uma íntima amizade. Davi não tinha nada para oferecer a Jonatas, mas Jonatas, por amar a Deus também, não tem como Jonatas não amar a Deus. Ele percebe o agir de Deus na vida de Davi. Davi não tendo nada para oferecer Jonatas, Jonatas sendo príncipe, sendo provavelmente o próximo rei, ele percebe naquela hora, talvez não conscientemente, mas quem conhece Deus é movido pelos seus desígnios. Então, Jonatas se alia a Davi numa amizade tão profunda de admiração, que naquele momento, simbolicamente, além de dar sua veste, além de dar, por exemplo, a sua capa, a sua espada, o seu arco, ele não estava só dando objetos para Davi. Naquele momento, Jonatas, além disso, no mundo espiritual, ele estava fazendo uma transferência do reinado que era seu para o rei Davi. Olha só que lindo. E não acaba por aí. A amizade de Jonatas e Davi se prolonga por muito tempo. Eles passam por muitas dificuldades. Inclusive, Jonatas era tão leal a Davi que ele acaba enfrentando até desafios que talvez poderiam levar ele à morte. Porque em determinada parte da história que a Bíblia nos conta, nós vamos perceber que Saul, no momento de ira, quando ele começa a ter inveja de Davi, porque a sua popularidade era grande, e a Bíblia vai dizer que as pessoas viam que Deus era com Davi, então Saul ele começa a ter medo de Davi. E então Saul tenta matar Davi e tenta armar armadilhas para que possa ter êxito nisso. Só que Jonatas avisa Davi das armadilhas, Jonatas intercede com seu pai por Davi. E quando não tem mais saída, Jonatas acaba quase que levando, inclusive, uma lança no peito por causa de Davi. Só que, mesmo correndo risco de morte, Jonatas se mantém fiel a Davi. É esse tipo de amizade que nós temos que ter. Perceba isso. Davi ele estava cumprindo o seu chamado, estava descobrindo quem ele era, e Jonatas, a sua amizade, estava contribuindo com o seu propósito. E nesse propósito, os dois estavam somando um com o outro. E além de somar, eles estavam compartilhando ali esse propósito. Perceba isso? Mais uma vez, uma amizade com propósito, soma, ou seja, um conjunto de habilidades que, pronto, os dois compartilham, e também o compartilhar, a partilha. É esse tipo de amizades que eu e você precisamos de ter. É esse tipo de amizades que eu e você deveríamos ser. Só que lembra daquilo que eu te falei? Que antes de Davi, ele ser amigo de Jonatas, ele conheceu a amizade do Deus vivo? Para terminar, eu quero te falar sobre o seguinte. Sabe, se você está ferido com as pessoas, eu tenho uma amizade para te indicar. Uma amizade que eu tenho certeza, pode ter certeza disso, nunca vai te decepcionar. Porque essa amizade é a amizade do Deus vivo. É a amizade do amor em pessoa. Eu quero ler com vocês João capítulo 15, para que nós possamos entender o que é necessário para ser amigo de Deus. João capítulo 15, e depois eu quero referir Isaías 41:8, que vai nos falar que Abraão, o pai da fé, também tinha um título que nenhum homem tem na Bíblia, que é o título de amigo de Deus. Que o próprio Deus vivo fala que Abraão era amigo de Deus. Então, o que é necessário para ser amigo de Deus? João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, do versículo 1 ao 17. A Bíblia vai dizer o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem está falando isso é Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Quem está falando isso aqui, como eu já disse, é Jesus para os seus discípulos. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muitos frutos. E se vocês derem fruto, assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus ele completa a frase: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. E é só até aqui. A parte que mais me toca nesse versículo é a verdade que Jesus ele traz à tona. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Talvez eu não daria a minha vida por você, mas acredite, tem alguém que deu a vida dele por você. Tem alguém que pagou a pena do pecado que nenhum ser humano poderia pagar, porque nenhum ser humano é perfeito, nenhum ser humano conseguiu viver nessa terra sem pecado, só ele. Ele pagou essa dívida. E essa dívida que nos afastava de Deus, agora nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos conhecer a Deus graças ao amor de Cristo, que não teve por usurpação ser como Deus, mas antes esvaziou-se da sua glória e tomou figura de servo, se tornou como homem falho como eu e você, porém, ele nunca falhou e nunca errou, para que assim ele pudesse pagar a pena pelos seus e os meus pecados. E agora fazendo menção de Isaías, em Isaías 41, versículo 8, Deus ele chama Abraão de amigo. E se nós formos ler Tiago, nós vamos perceber que Tiago ele diz o seguinte, que Abraão creu em Deus, e por ele ter crido em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E Abraão foi considerado amigo de Deus. E o que isso significa? Você quer ser amigo de Deus? Então você precisa ter fé em Deus. E para que você possa demonstrar sua fé, você precisa obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, você vai ser como Jesus Cristo ele falou. Você vai estar na videira verdadeira, que é Ele. Você vai estar enxertado nessa videira e você vai dar frutos, e frutos que permaneçam. Deus, Ele é um Deus que dá destino aos seus filhos. E talvez você chegou até aqui, você pensa, caramba, mas minha vida está tão sem sentido, está tão sem propósito, eu estou tão ferido, e eu até concordo, eu percebo que eu preciso de amigos, mas eu tenho tanto medo de voltar a me machucar. Começa com Deus. Começa conhecendo a Deus, porque a sua vida, a sua identidade está escondida nele. E quando você estiver completo no amor, eu posso te dizer uma coisa? As feridas, talvez elas continuem a acontecer. E elas provavelmente vão acontecer porque Deus, Ele mesmo nos diz que no mundo teremos grandes aflições. Mas Jesus também nos dá uma boa notícia, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês estiverem em mim, vocês vão conseguir vencer. Jesus mesmo, Ele fala isso. Todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Quer ter uma vida mais leve? Quer ter uma vida com mais amor, com mais propósito, com mais sentido? Quer ter amigos de verdade, amigos de Deus, amigos de Cristo? Quer ter? Quer ser também esse amigo? Então, o caminho é a obediência e o amor a Deus. Você não pode chegar a Deus se você não crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que nessa mensagem, que também pode ser considerada uma pregação, mas é mais, eu diria que uma aula prática sobre aquilo que está escrito na palavra, sobre amizades, eu quero te dar uma oportunidade que eu talvez não fale com tanta frequência aqui na série o que está escrito. Mas eu quero abrir uma exceção porque eu sinto de Deus de fazer isso. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer a melhor escolha da sua vida, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
e assim você vai ter a vida eterna, o perdão dos pecados. E se você permanecer em Cristo, você ainda vai aprender com Ele a ter uma vida mais leve. Com problemas? Sim, mas uma vida mais leve e com propósito. Um propósito que vai permanecer. Um propósito de viver o amor de Deus e compartilhar esse amor com as pessoas que estão ao seu redor. E se você quer ver isso, se você quer viver isso, você só precisa fazer uma coisa: crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se arrepender dos seus pecados. Entrar num processo com Ele agora que Ele vai te mostrar naquilo que você está errando e você vai aprender como acertar. Não é do dia para a noite, é um processo. E você só precisa também de fazer o seguinte: confessar diante dos homens que Cristo é o seu Salvador. Como é que você pode fazer isso através desse vídeo? Você pode escrever aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu me arrependo dos meus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus publicamente, ele pega seu nome também e confessa diante do Pai. Então, se você fizer isso, você também vai estar cumprindo aquilo que Cristo falou: obediência. E agora, você só precisa também fazer o seguinte: uma oração de profissão de fé. Se você quer aceitar Jesus, coloca a mão no seu coração e só repita essas palavras que eu vou te falar. E fica tranquilo, se você não sentir nada acontecendo no seu corpo físico, é natural, não tem problema. Tem alguns que sentem, tem outros que não. Mas eu quero que você entenda isso. O que está acontecendo agora é espiritual. O seu nome está sendo escrito no livro da vida e você está ganhando agora o Espírito Santo de Deus, que vai te mostrar como você deve, todos os dias, prosseguir para poder estar mais perto de Deus. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá não quero mais voltar. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Se você aceitou Jesus Cristo, não esqueça de escrever nos comentários e, como eu sempre oriento, procurar uma igreja local, para que assim você possa se aprofundar com pessoas que não são perfeitas, como você também não é perfeito, mas pessoas que querem viver o amor de Cristo e serem mais parecidas com Ele todos os dias, até que Ele venha. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem do que está escrito. Talvez, eu espero que não seja tão extensa como foi essa mensagem. Eu sei que 1 hora é muito grande para muitas pessoas. Talvez muitos não verão essa aula por completo. Mas como Deus ele sempre me instruiu, se uma pessoa ver essa aula, se uma pessoa ver a palavra do Senhor e for transformada, a Bíblia diz: há festa no céu. Então, o objetivo meu aqui já está cumprido. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.